Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um incêndio começou dentro da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A casa estava lotada de jovens universitários que assistiam a um show ao vivo. Durante a apresentação, um artefato pirotécnico foi acionado no palco. As faíscas atingiram o teto revestido por material altamente inflamável. Em poucos segundos o fogo se espalhou e a fumaça tóxica tomou o ambiente. Muitas pessoas não perceberam o perigo imediatamente. Outras tentaram sair, mas encontraram portas fechadas e dificuldade para localizar a saída correta. Em poucos minutos, o que era uma festa se transformou em desespero. 142 pessoas perderam a vida naquela noite, a maioria por asfixia. A tragédia da Boate Kiss entrou para a história do Brasil como um dos incêndios mais letais em ambientes fechados, e marcou para sempre uma geração inteira. Quando o incêndio começou, a Boate Kiss possuía apenas uma saída principal para o público. O local estava escuro, lotado e sem sinalização luminosa adequada indicando rotas de fuga. Com a fumaça se espalhando rapidamente, muitas pessoas ficaram desorientadas e correram para áreas erradas. Algumas acabaram presas em banheiros e corredores sem saída. Seguranças da casa chegaram a bloquear a porta por alguns instantes, acreditando que se tratava de uma briga ou tentativa de sair sem pagar. O teto revestido com espuma acústica liberou gases extremamente tóxicos ao queimar, fazendo com que a maioria das vítimas perdesse a consciência em poucos minutos. Não houve tempo para reação. O incêndio durou pouco, mas a fumaça foi suficiente para impedir a fuga de dezenas de pessoas, transformando a falta de estrutura e preparo em um fator decisivo para o número de mortes naquela noite. As investigações apontaram uma sequência de falhas graves que contribuíram diretamente para a tragédia da Boate Kiss. O uso de artefatos pirotécnicos em ambiente fechado não era autorizado, o alvará do local estava vencido, e o projeto de prevenção contra incêndio não atendia às normas exigidas. Não havia sprinklers automáticos, o número de extintores era insuficiente, e parte deles não funcionou corretamente. O material usado no revestimento do teto não era adequado para aquele tipo de ambiente. Além disso, a capacidade máxima da boate foi ultrapassada naquela noite, o que dificultou ainda mais a evacuação. Todas essas falhas, somadas à falta de fiscalização e de treinamento adequado, criaram as condições perfeitas para que um incêndio de poucos minutos resultasse em uma das maiores tragédias da história do Brasil. Logo após o início do incêndio, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram ao local e encontraram um cenário extremo. Dezenas de pessoas estavam desacordadas na calçada, muitas ainda presas dentro da boate. O resgate precisou ser feito às pressas, em meio à fumaça tóxica e à dificuldade de acesso ao interior do prédio. Hospitais de Santa Maria ficaram rapidamente superlotados. Voluntários ajudaram a carregar vítimas, doar sangue e prestar os primeiros socorros. A cidade entrou em estado de comoção, enquanto familiares buscavam desesperadamente por informações. Em poucas horas, a notícia se espalhou por todo o país, interrompendo programações, eventos e celebrações. O incêndio da Boate Kiss deixou o Brasil em choque, revelando não apenas a dimensão da tragédia, mas também a fragilidade da segurança em locais de grande público. Nos dias seguintes à tragédia, uma grande investigação foi iniciada para apurar as responsabilidades pelo incêndio da Boate Kiss. Laudos periciais confirmaram que o fogo começou no palco, provocado pelo uso irregular de artefato pirotécnico. Os donos da boate, integrantes da banda e outros envolvidos passaram a ser investigados por homicídio. Ficou comprovado que o local funcionava com alvará vencido e sem cumprir exigências básicas de segurança. Relatórios também apontaram falhas graves na fiscalização do poder público. O processo judicial se arrastou por anos, marcado por recursos, anulações e novos julgamentos, enquanto familiares das vítimas lutavam por justiça. O caso da Boate Kiss se tornou o símbolo da lentidão do sistema e da dificuldade de responsabilizar erros que custaram centenas de vidas, mantendo a tragédia viva na memória do país. Depois do incêndio da Boate Kiss, o Brasil passou a discutir de forma mais séria a segurança em locais de grande público.
Leis estaduais e municipais foram revistas, exigindo projetos de prevenção mais rigorosos, alvarás atualizados e fiscalização mais frequente. O uso de materiais inflamáveis em ambientes fechados passou a ser mais controlado, e a capacidade máxima dos estabelecimentos ganhou maior atenção das autoridades. O Corpo de Bombeiros também atualizou protocolos de vistoria e emergência, criando regras mais claras para casas noturnas, shows e eventos. Apesar das mudanças, familiares das vítimas sempre reforçam que nenhuma lei consegue reparar as perdas daquela noite, mas que cada nova regra representa uma tentativa de evitar que uma tragédia semelhante volte a acontecer. O incêndio da Boate Kiss deixou um legado duro, transformando dor em alerta permanente para todo o país. A maioria das vítimas da tragédia da Boate Kiss era formada por jovens universitários, muitos deles em seu primeiro ano longe de casa, sonhos interrompidos de forma abrupta em uma única madrugada. Famílias inteiras tiveram suas vidas transformadas para sempre. Pais, mães, irmãos e amigos passaram a conviver com a ausência e com a busca constante por justiça e reconhecimento. Ao longo dos anos, homenagens foram realizadas em Santa Maria e em outras cidades do país. Memoriais foram criados, e os nomes das vítimas passaram a ser lembrados como forma de manter viva a história do que aconteceu. Sobreviventes relataram traumas físicos e psicológicos profundos, resultado da exposição à fumaça tóxica e da experiência extrema vivida naquela noite. O caso da Boate Kiss deixou claro que tragédias não se encerram quando o fogo se apaga. Elas continuam na memória coletiva, na dor das famílias e na responsabilidade de lembrar para que erros semelhantes nunca mais sejam repetidos. Preservar essa memória se tornou uma forma de respeito às vítimas e um alerta permanente sobre a importância da segurança e da prevenção. Passados anos da tragédia da Boate Kiss, o incêndio continua sendo lembrado como um divisor de águas na história do Brasil, não apenas pelo número de vítimas, mas pelas lições duras que deixou. O caso passou a ser estudado em cursos de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho e direito, como exemplo de como pequenas decisões erradas podem resultar em consequências irreversíveis. Familiares das vítimas seguem cobrando memória, verdade e responsabilidade, reforçando que a tragédia não pode ser reduzida a números ou estatísticas. A Boate Kiss se tornou um símbolo nacional de alerta, mostrando que segurança não é detalhe, nem burocracia, é proteção de vidas. Lembrar do que aconteceu em Santa Maria é uma forma de honrar quem perdeu a vida e de reforçar que prevenção, fiscalização e responsabilidade precisam estar acima de qualquer interesse econômico, porque quando essas falhas se repetem, o preço quase sempre é pago por quem não teve chance de escolher.